Olá pessoal, bom dia. Nós vamos estar gravando mais o nosso vídeo aula. Nesse vídeo aula, pessoal, eu vou estar falando aqui, nós vamos estar acompanhando esse sistema de lubrificação. É um dos sistemas que a máquina necessita e é indispensável esse sistema em qualquer tipo de máquina. Ele é responsável por diversos fatores, tem seu papel, os principais aí eu vou estar falando para vocês, a importância, né? Então eu vou estar explicando para vocês aí passo a passo o funcionamento de cada um desses itens aí. Então primeiro eu vou estar aqui apresentando aqui para vocês são os tipos, né? Nós temos aqui a galeria. Nessa galeria é onde existe os canais, é onde dá a passagem dos fluidos do óleo dentro do bloco, né? Então dá a impressão que dá para ver aí como se fossem umas tubulações, mas não é uma tubulações, é uma passagem internamente do bloco, né? Se a gente for olhar o bloco por fora, visualizar ele externo, a gente não vai conseguir visualizar essas galerias aí, né? Mas são umas vazões que vai existir dentro do bloco, que é onde faz esse sistema de lubrificação, certo? Primeiro aqui eu tenho ele na cor, que vocês podem ver que ele é na cor marrom. Então todo esse sistema que acopla aqui na cor marrom, então ele representa o óleo, né? Como na indústria, todos os equipamentos eles são identificados através das cores. Então cada elemento, cada componente, cada item é identificado através das cores, para não haver mistura, confusões, né? Para a gente fazer uma separação mais fácil, mais simples. Num sistema em que nós seguimos, tipo uma lubrificação, né? Um sistema de óleo, de hidráulico, vocês seguiram o sistema e chegou num determinado ponto, obstruiu a linha, não tem como vocês seguir a linha por aquele ponto, então vocês vai dar continuidade num ponto próximo, né? Então, mais à frente. Então, como que vocês vão fazer esse segmento nessa linha? Então, quando vocês deixar a linha naquele ponto, quando chegar no outro ponto, vocês já vão conseguir identificar, né? Então, já vai saber que é aquela tubulação, que é a tubulação do fluido de óleo, né? Por conta da cor, né? Então, aí nós temos o verde, que é fluido de água. Nós temos o azul mar, que é o fluido de ar. Então, para existir essas separações aí, para que a gente não venha misturar, né, as tubulações, você já vai fazer um reparo, então sabe qual a tubulação correta, ok? Então tá aí. Então nós temos essa galeria, como vocês podem observar, nós iniciamos ele com um diâmetro, né? E logo depois, na segunda redução, a gente já dá uma reduçãozinha já naquele diâmetro, né? Já foi reduzido. Depois, nas outras distribuições, nós já temos uma outra redução, né? Ou seja, nas distribuições que são todas em geral, nós temos um diâmetro. E na segunda redução nós já temos um outro diâmetro. Por que e para que essas diferenças de diâmetros, né? Então nós temos uma linha principal e depois nós temos outras linhas. Então isso aqui a gente faz esse sistema para poder aumentar na compressão, ou seja, na pressão, né? Então esse fluido ele trabalha todo em pressão, para que todos os pontos sejam lubrificados por todos iguais, né, numa quantidade iguais, para que não venha
acontecer nenhuma insuficiência em pontos determinados. Então aí nós fazemos esse cálculo, né, de acordo com quantos bar a bomba vai estar injetando, e a gente divide esse diâmetro da saída da bomba pela quantidade da distribuições. Então aí nós encontramos o valor, né? É um sistema que vocês também devem ficar atento, né, a acompanhar esse sistema como um papel de técnico, né? Vocês vão estar coletando essas medições, né? Então, aos longos dos tempos, vocês vão estar coletando todas as medições de cada equipamento desses, né? Então, vocês vão estar abrindo o relatório das medições que tem a medida real do equipamento, né? Ele fornecido pelo fabricante, e depois vocês vão pegar aquela medida real que o equipamento já se encontra, né? Ou seja, a defasagem que o equipamento já se encontra de desgastes, né? São os desgastes. Então, até nesses canais, vocês têm que fazer essas medições aí, porque o canal pode vir tampar, ou também como pode vir abrir, né? Pode fechar como pode abrir. Então, vice-versa, né? Então, vocês têm que estar acompanhando por conta disso, né? Porque se houver esse diâmetro, se ele vir abrir, o que vai acontecer? A gente vai ter uma lubrificação excessiva, né? Então, nessa lubrificação excessiva, quer dizer muita lubrificação. Então, não podemos trabalhar com uma lubrificação excessiva, né? Muita lubrificação, ou seja, lubrifica tanto o equipamento que impede o resfriamento, né? Ou seja, ele acaba entrando em aquecimento porque está com muita lubrificação. E se houver uma obstrução nesses canais, o que vai acontecer também? Vai impedir a passagem desses fluidos, e aí a gente vai ter uma lubrificação insuficiente, que seria uma lubrificação, pouca lubrificação, ou seja, ao invés de vir aquele jato, né, vai só aquela pingada, né, aquela pingueira, né, só aquele gotejamentozinho. Então, isso vai gerar para nós o que? Um impacto muito grande, né? Ou seja, a máquina vai trabalhar aquele ponto, né, onde vai existir essa obstrução. A máquina vai trabalhar sem lubrificação. Os equipamentos, né, os itens aqui que eu vou estar falando desses itens, esses itens eles vão entrar em atrito, né, um com o outro, diretamente um com o outro, né, porque o papel principal desses fluidos são o que? Manter aquela camada, né, de lubrificação, para não dar o atrito diretamente, o contato diretamente, né? Então ele vai suavizar esse atrito aí, né? E vai diminuir barulhos, né? Vai dar uma vida útil para os equipamentos. Então são diversos fatores aí. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai estar falando em diversos fatores, né? Como eu falei, a máquina existe vários diagnósticos, né? Então a máquina deu um problema. Qual o diagnóstico principal? Então nós temos vários, né? Então por isso que fica meio complexo da gente chegar e falar, não, o problema foi isso. Não, então a gente temos diversos fatores que levam a máquina vir acontecer qualquer que seja um dos problemas, certo? Numa outra ferramenta, uma ferramenta da qualidade, né, desenvolvida pelos japoneses no sistema Toyota de produção, eles desenvolveram a ferramenta do 5 porquê. Então é justamente para esse diagnóstico que nós abrimos para a máquina, né? Então temos que manter essa ferramenta do 5 porquê. Então, por que houve o desgaste? O desgaste aconteceu devido ao atrito. Por que aconteceu o atrito? É porque obstruiu a linha,
não lubrificou totalmente. Por que que obstruiu? Então temos que obedecer a ferramenta da qualidade dos 5 porquê. Ok, pessoal? Então não é a ferramenta do 5S, né? Que já é uma outra ferramenta que também eles desenvolveram, né? Então essa é a ferramenta dos 5 porquê. Então vai fazer o diagnóstico da máquina, tem que fazer os 5 porquê, né? Por que levou a isso, ok? Então, depois desses fluidos, nós temos aqui o comando. Nesse comando, vocês observam que nesse equipamento, é por isso que é uma área meio complexa, quando a gente fala de equipamentos, que a gente apresenta a máquina. Eu tenho aqui logo no próximo slide, eu tenho uma figura de uma outra máquina que representa os itens da máquina, né? Então assim, de repente vocês olham uma máquina e vê um equipamento num determinado local, e de repente vocês vê outra máquina e o equipamento já está em outro local. Então é normal. Então máquinas, existem diversos tipos de máquinas, diversos modelos, diversos fabricantes. Então o princípio de funcionamento vai ser o mesmo, né? A gente vai ter modelos diferentes, mas o princípio de funcionamento vai ser um só. Então, independente que vocês operem uma máquina, ou trabalhe com uma máquina, ou acompanhe, faça o acompanhamento, faça as análises de uma máquina, uma outra vai diferenciar sim as posições, o sistema de funcionamento, né? Mas o princípio de funcionamento vai ser um só. A função, né, em que nós falamos de máquinas térmicas vai ser um só. Ok? Então nós temos aí o comando. Esse comando que nós chamamos dos comandos das árvores, né? Ou comandos. Esse comando, como vocês podem ver nessa máquina, ele já está aqui interno, né? Porque existem comandos que está lá em cima perto dos balancinhos, né? Então esse sistema aqui, nós já temos ele aqui interno, próximo ao outro comando de árvore, né? Esse conjunto de árvores aqui embaixo, que é do virabrequim, certo? Então, ó, nesse comando, nós temos aqui um atrito diretamente, né? Nesse comando a gente tem essa fitinha branca que está aparecendo, são os ressaltos, né, que eu expliquei no vídeo anterior, naquela aula anterior. Foi onde eu fiz essa explicação daquele ressaltinho que faz as aberturas das válvulas, né? Então ele passa diretamente ali em contato com os tuchos, né? São os materiais de alta dureza, né? São os materiais que são revenidos apenas nesses pontos, né? Ou seja, a gente tem o eixo ali que é um material que tem a mesma liga desse outro que está em branco, só que esse branco foi revenido, ou seja, foi aquecido somente nessa região, para endurecer mais esse material, para que ele não aconteça um desgaste facilmente, né? Ou seja, com um atrito tanto tempo, ele vai sim acontecer esse desgaste. Como eu falei no vídeo anterior, nenhum equipamento tem a durabilidade para a vida inteira, né? Então vocês vão ter que estar acompanhando as medições dele para poder não ter as variações, como eu expliquei, né? Ficou bicudo, vai aumentar o avanço na vareta, ela vai aumentar o avanço nas velas, nas válvulas, então vai gerar um problema futuramente. Então, como eu falei aqui embaixo desse comando, nós temos o virabrequim, né, que é a árvore, né, o comando de árvore que nós chamamos. Por que nós chamamos comando de árvore? Porque se a gente pegar ele e colocar ele na vertical, ele vai ter um formato de uma árvore, né, aquela árvore de pinheira, né, que vai se dando início. Apesar de que esse sistema aqui, esse modelo representa mais um cubo, né, ele tem um sistema reto de início e fim, mas existe o sistema de árvore que tem esse sistema que representa aí uma árvore, por isso que nós chamamos assim.
Depois aqui nós temos o filtro de sucção. Nesse filtro de sucção, é o que eu vou estar falando para vocês, né, é o pescador, né, conhecido como pescador. Por isso que nós devemos levar em consideração na seleção do óleo, né, o fluido aí que seria o óleo. Então nessa seleção, pessoal, que nós devemos manter aí rigorosamente o principal, né? Então vocês devem consultar o manual do fabricante e selecionar o correto, né? Então nós temos aí o óleo que é o mineral, nós temos o óleo sintético e nós temos o óleo semissintético. Então se a máquina, né, cada óleo tem a sua aplicação correta, né, para cada determinado equipamento. Cada óleo tem a sua viscosidade diferente, então por isso que eles têm esses nomes, né, mineral, o sintético. Então, só para vocês entenderem melhor, o mineral ele é um óleo que tem uma viscosidade maior, ou seja, ele é mais grosso, é bem grosso. E o óleo sintético, ele já tem uma viscosidade menor, então ele é bem fino, ele é bem fininho, bem ralinho, ok? Então aí você já vê a diferença, né? Nós temos o óleo mineral, que na determinada máquina ele vai ter uma durabilidade maior, ele vai ter uma lubrificação maior, ele vai permanecer na máquina mais tempo, ele vai escoar com grande dificuldade, por isso que a máquina vai manter mais lubrificada. Ou seja, uma máquina que ficou com o tempo parado, esse óleo vai demorar mais, né, o escoamento. Então no acionamento dessa máquina ela já vai estar lubrificada, né, por conta desse óleo aí, diferente do óleo que tem baixa viscosidade, ou seja, ele vai lubrificar, mas ele vai escoar mais rápido, né, vai ter uma rapidez maior nesse escoamento aí. Então quando a máquina entrar em funcionamento, meio que obviamente vai existir uma deficiência nesse sistema, né? Ou seja, mas é um sistema assim, pessoal, que é muito rápido, são questão de segundos, ele já volta tudo ao normal, né? Por isso que existe aquele sistema que a gente temos que ligar o equipamento e esperar o equipamento entrar em trabalho por completo para a gente poder entrar em funcionamento com o equipamento. Então existe esse tempos aí justamente para isso, para esses fins aí. Então voltando a falar aqui desse filtro, pessoal, logo aqui no início, como a gente falamos lá da obstrução da linha, logo aqui de início a gente temos, nesse filtro nós temos uma telinha, é uma tela que tem as espessuras certa, né, correta para passagem do óleo, né, do determinado óleo. Então se essa tela, né, já foi colocada pelo fabricante, que é uma tela da espessura, né, correto para passagem do óleo ideal, então não tem porquê de vocês colocar um outro óleo, né, ou seja, vai colocar um óleo grosso, aí não vai passar nessa tela. Então logo aqui de início já vai haver aqui uma obstrução logo de início. Então só para vocês terem uma noção, né, que não funciona, né? Ou seja, vai até funcionar, vai, mas teria que trocar a vela, né, a tela no caso, teria que trocar a tela para colocar uma tela de vazão maior. Aí qual que é o outro fator? Depois a gente tem a bomba. Então nós temos essa bomba também que já é própria para succionar aquele tipo de óleo, a pressurizar aquele tipo de óleo. Então se ela for
colocar um outro óleo, então já tem que trocar a bomba, né? Então, por quê? Porque vai existir a bomba que vai ter uma potência inferior ou superior. Então, mudou a característica do fluido, também tem que mudar os componentes, os itens, né? Que eles já são projetados para isso. Então não é simplesmente colocar lá, mas vai dar certo. Então, porque tal fulano falou, não é para seguir quem falou, quem falar, não. Opiniões nós vamos existir aí o tempo inteiro, né? Mas essas opiniões tá vindo da base real, tá vindo, tem garantia, né? Então temos que ficar atento a isso daí. Então a opinião principal e fundamental, a qual que é a opinião do manual. Então segue o manual que vocês vão se dar bem, né? Então vamos seguir opiniões de terceiros aí. Ok, pessoal? Então tá aí a importância aí, né? Não podemos selecionar tipos diferentes, utilizar o correto. Na coluna aqui direita, vamos iniciar lá de cima, vamos descer lá de cima novamente. Então lá em cima nós temos os balancins. Esses balancins que também são chamados de cachorrinhos, né? São os cachorros. Como nós temos nesse mundo da mecânica diversos equipamentos em que os profissionais aí dão apelidos, né? Ou seja, então deram esse apelido aí para esses balancinhos aí que foi o cachorrinho. Então chamamos de cachorrinhos esses balancinhos. Esses balancinhos aí é o que faz o movimento, né, e a abertura das válvulas aí. Depois nós temos as varetas, vendo que são essas hastes aqui compridas. Essas são as varetas, né? E depois nós temos os tuchos, ok? Então tá aí os tuchos. Depois nós temos os canais. Aqui embaixo são os canais, como eu falo, né? Falo para vocês desses canais aí. Depois a bomba de óleo e depois o filtro de óleo, né? Então essa bomba, como eu falei, né, que ela faz o sistema da pressurização do sistema. Ela quem puxa todo o óleo que tem aqui no kart. Essa bacia que está aqui embaixo que é o kart. Então essa bomba, o principal fator dela é esse daí, né? O trabalho dela é puxar esse óleo do kart, e ela comprime, ela faz o papel da compressão, né? Então ela comprime esse óleo e envia em compressão para todos o sistema, né? Para toda a galeria, ok? E o filtro que faz ele retira todas as impurezas, né? Além de nós temos lá a primeira telinha lá, como eu falei da tela, né, que vai fazer já um pouco dessas impurezas, né? E depois nós temos o filtro que vai melhorar mais ainda essas impurezas. Quais são essas impurezas? Então nós podemos aqui classificá-las em muitos, né? Como nós já tivemos casos em que já aconteceu até de engrenagem cair dentro do kart, ou seja, a engrenagem quebrar dentro da máquina e cair dentro do kart e obstruir o pescador, né? Então esse também já é um item, né? Uma impurezas aí, até o desgaste, aquele pequeno desgaste, né? Aquelas pequenas partículas de metais, elas também vêm diretamente aqui no kart, se misturam no óleo. Então o filtro ele faz essa retenção desses
resíduos, dessas partículas, certo? E a outra que aqui logo nessas galerias, nesses canais, nós temos a passagem também da água, né, que faz o sistema de arrefecimento também, como eu expliquei esse sistema na aula anterior. Então esses dois itens, eles estão trabalhando junto, próximo um ao outro. Então pode vir também alguma galeria vir vazar para uma outra, pode haver essa mistura. Então o filtro também faz essa separação desses fluidos, né? Então ele impede a passagem dessa água para dentro do sistema. E depois aqui nesse próximo slide nós temos os equipamentos, os componentes de todo o equipamento, né? No vídeo anterior eu mostrei para vocês, eu vou passar aqui para dar uma reforçada, né? uma passagem aqui, uma pincelada aqui rápida para dar uma reforçada para vocês. Então nós temos na prova em que tem os questionários que pede para vocês identificar os itens, né? Então vocês vão identificar os nomes dos itens, marcar. Aqui eu tenho ele todo representado já com o nome de cada item, né? Mas no questionário de vocês não vai existir esses nomes aí, né? Então vocês têm que olhar e decorar e ver cada componente aí em cada posição, em cada lugar, né? Então a máquina está sendo aí completa com diversos componentes. Nós não temos aqui todos, né? Não são todos, mas são os básicos e os principais, né? Então nós temos aí o coletor de escapamento, a válvula de admissão, a válvula de escape, o cabeçote, o turbo, compressor, os balancins, coletor de admissão, filtro de combustível, bloco de pistão, as bielas, o cárter, a árvore do Carmes, comandos de válvulas, camisa, árvores de manivelas e o damper, né? Então nós temos a maioria, não temos todos aí, mas nós temos a maioria dos equipamentos. Certo, pessoal? Ok?